Agora, padre, nessa questão relacionada ao conclave, eu gostaria que o senhor me explicasse também qual é a importância hoje da participação daqueles que hoje são também latino-americanos e que vão participar, e principalmente dessa comitiva, entre aspas, brasileiros, cardeais. Se não me engano, são 7 cardeais hoje que têm esse poder e estão aptos a essa eleição. Como que é essa participação, essa representatividade brasileira no conclave? Porque esse é um tema que chamou muito a atenção da nossa audiência hoje. Olha, esse é um tema que eu, na verdade, com toda a sinceridade, não me preocupa. Por quê? E é importante que o senhor traga isso, porque aqui a gente está para debater justamente visões diferentes, viu? As pessoas que me conhecem dizem que eu sou muito sincero. É disso que a gente precisa. E às vezes as pessoas não gostam tanto de sinceridade neste mundo. Aqui a gente gosta muito, pode falar. Eu, hoje, a minha única preocupação, primeiro, é orar pelo Santo Padre que faleceu. Sim. E agradecer a Deus pela vida e pela missão do Santo Padre Papa Francisco. Sim. Eu não tenho outra preocupação hoje. E falar de futuro, até eu acho uma falta de respeito com o Papa falecido, para ser sincero. Que é como se assim, se não tivessem nem feito o funeral do Papa, a gente já está falando de quem vai ocupar o lugar dele. Exato. Morreu o nosso pai e a gente está pensando quem vai ficar no lugar. Eu não me sinto bem. E deixa eu fazer uma pergunta, padre. Desculpe minha sinceridade. Não, imagina, não há por que o senhor pedir desculpa. E esse pensamento, ele é um pensamento que domina só a cabeça de quem está acompanhando essa história de fora, ou muitas vezes é um pensamento que acaba dominando os próprios integrantes da Igreja Católica? Eu entendo, Evandro, né? Sim. Eu entendo que há uma distinção entre a comunicação e o jornalismo. Eu entendo isso. Sim. Mas para nós, que somos cristãos católicos, que somos fiéis, que somos presbíteros, ou que somos católicos, eu achei bonito como a senhora falou, é bonito isso. Para nós, a nossa família está de luto. A igreja como um todo. Nós estamos de luto, hoje é um dia... nós cremos na ressurreição, nós celebramos a Páscoa ontem. Exatamente. E a oitava da Páscoa é uma extensão da Páscoa, né? Então, óbvio que nós cremos na ressurreição, na vida eterna, a nossa fé, nós cremos que a morte não tem poder sobre nós. Nós cremos nisso, eu creio nisso. E todos nós que celebramos a Páscoa. E nós cremos na ressurreição. Mas a morte nos entristece, a morte nos causa dor. E hoje não é um dia... Ainda que nós estamos na oitava da Páscoa, mas a gente chorou. Eu chorei hoje. E todos os católicos que têm amor pela igreja e amor pelo Papa Francisco choraram. Sim, sentiram. Entende? Então, eu penso que essa é uma conversa para depois que o Papa for sepultado. Interessante. Por uma questão de respeito ao pontífice que está falecido. Sim. É assim que eu penso. Muito interessante, padre. Eu quero até aproveitar e falar sobre isso agora com o Luca Bassani. Ô, Luca, de que maneira, né, que as diferentes partes do mundo, inclusive com manifestações políticas ou não, receberam essa notícia da morte do Papa, né? Porque o padre está falando aqui sobre a necessidade da gente primeiro se despedir de maneira complexa e profunda para depois pensar em quem vai ocupar esse espaço. E de que maneira que esse debate domina o mundo. Metade que ainda está vivendo esse luto de maneira profunda e uma outra parte que já, de alguma maneira, quer olhar para o futuro. Como que você faz essa leitura a partir do acompanhamento que você está fazendo aí fora? Olha, Evandro, eu concordo com o que o padre acabou de dizer, porque, de fato, esses primeiros dias, inclusive os novendiales, né, os 9 dias de luto, eles envolvem lembrar o legado do Papa Francisco, as suas grandes conquistas em vida, aquilo que ele representou e como que a sua mensagem poderá continuar no coração de todos aqueles que são católicos, aqueles que não são. E eu vejo que, neste momento, a figura dele, ela tem sido muito aclamada no meio político, porque muitos chefes de Estado o conheceram. Ele foi um grande peregrino quanto padre e quanto papa, visitou muitos e muitos países, foi um dos, como eu disse, o primeiro papa em muitos séculos a visitar a região da Arábia, no Oriente Médio, foi múltiplas vezes a África. Ele foi ao país mais novo do mundo, o Sudão do Sul, até mesmo recentemente uma nação ainda destruída por uma guerra
civil. Então ele tinha esse olhar não apenas de se compadecer e mandar suas orações, mas ativamente fazer o seu deslocamento até lá, mesmo sendo um homem idoso, um homem com certos problemas de saúde, que todos nós já sabíamos que ele tinha em relação à sua respiração, né, por ter tido uma cirurgia muito jovem que tirou parte do seu pulmão. Ele não hesitava em fazer atos concretos, exatamente como a professora colocou em relação a ser Francisco através dos atos e não só através das palavras. A gente vê que até mesmo aqueles líderes políticos que divergiam dele, da sua visão de mundo, aqueles líderes um pouco mais conservadores, mais favoráveis aos muros em relação às pontes, eles se manifestaram positivamente, mandando as suas condolências a todos os católicos pelo mundo e também ressaltando este papel fundamental de um líder que criava pontes, que fazia essas ligações entre as nações. Giorgia Meloni, a própria primeira-ministra da Itália, que é conservadora, que é bastante de direita, que tem visões de mundo bastante diferentes daquelas defendidas por Francisco, quanto jesuíta, quanto papa, ela fez uma mensagem super calorosa a ele, e eles de fato eram amigos próximos, né? Ela visitava o Papa várias vezes, o visitou no hospital em outras ocasiões em que ele esteve internado, até outras lideranças europeias do ramo mais conservador não deixaram de fazer as suas homenagens. Então acredito que este legado ele não será esquecido, e também a sua figura política. Não digo como um homem que faz a política pela própria política, mas faz a política através destes atos tão singelos na visão de muitos, mas que foram tão impactantes na visão de milhões que ficaram por anos esquecidos da igreja, né? A periferia das decisões da igreja. Então acredito que o futuro, como o próprio professor Furriela falou, ele deve ser pensado também nos continentes asiático e africano. Hoje, me preparando para essa cobertura, eu fiz um levantamento que diz que em 2050, daqui 25 anos, cerca de 40% dos católicos no mundo estarão no continente africano. Então, hoje a maior parte dos católicos do mundo está na América Latina. A América Latina continuará crescendo no número de fiéis, mas a África, um continente que foi esquecido por tanto tempo e o qual o Papa Francisco sempre incluía nas suas orações, sempre incluía nas suas viagens apostólicas, é um continente a ser mais pensado, mais lembrado pela igreja, que também já faz um incrível trabalho social com vários orfanatos, hospitais, escolas, universidades, ambulatórios, mas com certeza deverá ser incluído. E os cristãos do Oriente Médio, as minorias religiosas que por aqui não têm os seus direitos garantidos, que muitas vezes são mortos por conta da sua fé, são impedidos de realizar uma oração em público ou de rezar uma missa, esses também eram sempre incluídos nas orações do Papa Francisco e devem não ser esquecidos pelo próximo Papa e também nos próximos dias. Afinal, o Papa Francisco é isso que ele pediu, que nós pensássemos mais na paz e tentássemos lutar mais por ela neste mundo, com tantos conflitos acontecendo ao mesmo tempo na Ucrânia, no Oriente Médio, guerras civis na África. Acho que esse é um grande legado também, mesmo para aqueles que não são religiosos. Essa busca pela paz, busca pelo diálogo, ela é fundamental para a resolução dos conflitos atuais.